Hoje, obrigada por vocês que estão chegando aí na live. Hoje a gente está um pouquinho diferente. Estamos com um podcast e uma live ao vivo. Vai chamando todo mundo aí pra live. Eu quero já que você coloque aí se está nos ouvindo, que nós vamos gravar o podcast junto. Então, seja bem-vindo ao Podcói, aonde a idade é só um número. Eu sou o Mauro Duarte. Eu sou a Cíntia Romão. E vamos lá, que hoje tem uma notícia boa, né, Cíntia? Como é que é? Uma notícia bombástica para vocês. Em primeira mão, o Dr. Mauro vai dar essa notícia para vocês agora. Nós agora, esse ano, para 2026, né, a gente decidiu que vai abrir a nossa primeira ILPI. Então, para quem não sabe, ILPI é uma clínica geriátrica e é onde a gente vai começar a trabalhar nesse ramo. Né, Cíntia, o que tu acha, assim? Tu achou uma ideia boa? Como é que foi? Sim, gente, a gente decidiu entrar no mercado, nesse mercado, que é um mundo de mistérios, assim, né, Mauro? Mas... claro, mas a gente tá aí, né? Faz 5 anos já que a gente convive nesse ambiente, que a gente conversa com pessoas, que a gente frequenta clínicas, então a gente tem uma bagagem já, um know-howzinho pra isso, né? A gente já... só que a gente encontra um problema aí. Por quê? A gente encontra um problema porque a gente A gente trabalha fazer ILPIs. Fazer ILPI, exatamente. Como vai abrir uma ILPI? Pois é. Será que eles vão nos entender? Eu acho que não. Os nossos parceiros. Acho que a gente vai perder as parcerias. Tá, pessoal, respira. Isso é uma brincadeira, né, Cíntia? A gente não vai abrir uma ILPI, mas a gente hoje vai conversar sobre essa questão, né, Cíntia? Eu acho que em cima do que a gente já viveu, o que a gente já viu, e de todas as experiências que a gente já tem, a gente sabe muito bem, assim, o que a gente deve fazer para se ter sucesso numa EPI, né, dentro da experiência que a gente tem, e principalmente o que não fazer, né? Porque isso a gente vê muito, né? O que não fazer, né? Então, é essa a ideia. Eu vou pedir uma pausa aqui de uma ajuda aos meus universitários para ver por que não tá aparecendo a minha live aqui no meu telefone. É ao vivo, gente, ao vivo. Hoje é ao vivo. Mas e a Cíntia não sabe tudo, viu? Não sei. Quase tudo. Depois da gente visitar, que nem o Mauro disse, todas as instituições e acompanhar por muito tempo, faz 4 anos que a gente tá acompanhando dentro os erros, os acertos, os comentários dos gestores. Sim. Dá até vontade de abrir uma LP. Não. Mas aí a gente senta num cantinho e deixa passar a vontade, né? Deixa passar, né? A gente vê tanto por dentro, assim, a LPI, que eu acho que a gente teria um respaldo, assim, uma bagagem, eu acho, já. Não, acho que a gente já tem uma experiência boa. Eu acho que a gente pode ajudar, né, muitas pessoas nesse assunto. Porque a gente tem uma peculiaridade, eu acho, né? Porque como a gente circula em várias ILPIs, a gente vê a realidade de todas as ILPIs que a gente vai, então isso vai nos dando uma noção assim de, olha que legal isso aqui que a gente viu aqui, olha que ideia legal essa aqui que está fazendo em tal clínica. Só que quem é gestor da sua clínica, ele não fica sabendo de tudo que acontece em todas as clínicas, né? Então é mais difícil, né, de fazer. Teve um momento que nós até realizamos alguns encontros entre os gestores, que é bacana essa troca de experiência, né? De não ser só uma concorrência, né, entre ILPIs. Claro. Mas podem ficar sossegados que não é o nosso objetivo. Não é o nosso objetivo. Foi só pra ver o que acontece, né? Mas aqui já vai tocar meu celular, aqui alguém já vai me xingar. Já vai. Mas é bem assim. Mas assim, a gente pensou em conversar nesse podcast, nesse episódio. Assim, como é que tu começaria, né? Se tu fosse querer, assim, olha, eu acho que eu vou ser sócio de alguém, ou eu vou abrir uma LPI, né? Será que a gente deve, o que tu acha? Tu acha que tu deve abrir uma LPI por impulso? Tu olhar assim, acho que é um bom negócio e tal, ver quantos residentes tem numa LPI, multiplica pelo valor, baita negócio, e aí vai lá por impulso e abre uma LPI, eu acho que não. O mercado
o mercado, assim, da economia prateada, ela tá empurrando, assim, para abrir várias instituições, né? Por isso que a gente tá vendo a abertura de várias ILPIs, clínicas geriátricas, ou como for chamada. E tem aquela pessoa que tem aquele imóvel grande, às vezes, parado. O que eu vou fazer? Pô, essa minha casa tem 7 quartos. 7 quartos. Vou abrir um mercado ou vou abrir uma ILPI? Já tem uma experiência de cuidado com a mãe, com o vô, né? Eu acho que tem um pouco disso também. Um lado afetivo e um lado comercial, eu acho. Eu acho assim que tu abrir uma ILPI ou qualquer negócio por impulso, né? Eu acho que é o primeiro passo para tu quebrar. Né? Então, e machucar pessoas, né? Porque quando uma empresa não vai bem, que a empresa não funciona, quando quebra, é um problemão, a família inteira fica sofrendo com aquela situação, porque é um sonho, as pessoas investem dinheiro, investem expectativa, e aí aquela coisa vai lá, monta, não domina, e aí complica, né? Então, eu acho que é complicado. A ILPI, ela não é uma extensão da casa da avó, do pai. Né? Não deu certo. Mas vocês que estão nos escutando aí na live, tá tudo certo aí, Johnny? O pessoal tá comentando, tá ouvindo áudio. Jorge Belts, Maria Lúcia, não sei. Olha aí, ó. Tem uma turma já, né? Tem uma turma. Por que tu não tenta entrar na live? Tu entra na live. Estou tentando, mas não sei o que aconteceu. Olha, a Júlia Duarte apareceu. A Julinha tá no plantão, né? A Julinha tá lá no plantão dela. Vai trabalhar, Julinha. Karina Silva. Tem uma turma grande. Sandra Romão Machado. Sofia Romão. Os Romão estão em peso. Então, essa live também é para vocês. Será que eles estão conseguindo nos ouvir legal com esse microfone? Pessoal, vocês estão conseguindo nos ouvir? Diz aí se estão conseguindo nos ouvir ou não. Que o nosso produtor ali vai... Tu não consegue entrar entrar na live? Não tô conseguindo entrar, não sei porquê. Entra no convite que tu fez. Entra no WhatsApp, entra no convite que tu fez e entra na live. Não entendi o porquê que não... Esse COI que tá aqui é o mesmo que tá aí? Sim, senhor. Eu acho que é por isso que tu não consegue. Gente, a nossa técnica de Instagram matou essa aula. De estrangamóvel. Agora estão me vendo aqui, ó. Viu? Espertinho. Agora tá. Retiro o que tu disse agora. Ela não prestou atenção na aula só. Retiro o que disse. Ela assistiu a aula, mas não prestou atenção. A Fátima colocou que o áudio tá baixo, porque a gente tá lidando com 2 microfones aqui, Fátima. Então tenha paciência com a gente, mas vai dar certo. Mas talvez seja problema de audição da Fátima também, né? Ela tem que cuidar isso aí. Ai, gente, mas vamos continuar. Vamos continuar aqui o nosso papo, então, sobre a LPI. Tá, então assim... Que a gente não vai abrir. Vamos deixar bem claro para quem entrou nessa live agora. Nós não vamos abrir. Nosso negócio é ser parceiro, ajudar os gestores de LPI. Não tô gostando de me ver nessa câmera do celular. Tá bem. Mas assim, então o primeiro passo é planejamento, né, Cíntia? Então, planejamento de... para abrir, nunca fazer nada no impulso, né? Hoje mesmo um amigo meu me chamou perguntando, o que tu acha, me oferecer à sociedade e tal, num residencial, tal. Cara, eu acho que o primeiro passo para tu pensar em alguma coisa é tu estudar tudo que tu puder sobre esse assunto, né? Assiste os podcasts do COI, né? Que vai ter bastante informação. Bastante conteúdo, bastante informação. E vai atrás de informação, né? Pede todas as informações que a empresa tenha, os dados contábeis e tal. E avalia se tu acha que vale a pena. É que nem tu disse, eu acho que como toda empresa, né? Assim que foi com o COI, a gente estudou. Sim, claro. Um ano. Quase um ano. Incomodei, o Mauro é a parte técnica e eu incomodo. Mas eu acho que tudo que tu faz com amor e responsabilidade... E plano de negócio, toda aquela coisa, regulamentação, ver a área que tu vai estudar o mercado, né? Estudar o mercado, isso é fundamental. Mas o que me chama muita atenção, né? E agora mesmo vai ter aquele encontro da Gerontofer de novo. E antes se falava muito em 60 mais, né? 60, 70 mais, agora já não é mais.
Agora é o 50 a mais. A chamada da Gerontofera agora, Gerontofera patrocina o podcast. Vamos chamar o pessoal aqui. A Gerontofera já é o 50 a mais. É o público dos 50 a mais. Gente, o que o mercado de trabalho... Ó, tu já tá na... Não, já passei não significa que tu é o idoso, mas... Eu tô quase no 60 a mais. Então, o mercado, ele tá empurrando cada vez mais para essa linha das pessoas com 50 a mais, né? Atividade, tu vai querer pagar IPTU, casa pro resto da vida, ou quer ficar num flat recebendo todas as coisas lá? É uma outra estrutura que tá... Isso é um perfil de cliente que a gente vê, assim, nesses residenciais maiores, que eles estão buscando muito, né? Aquele idoso sozinho, que tem que bancar todas as suas despesas, incomodação, o filho não mora na mesma cidade que ele, e aí ele opta em ir para um residencial, né? Que tem a mesma estrutura que a família, que a casa dele, mas com todo o resguardo de trabalho, psicólogo, tem enfermeiro, tem dentista, né? As boas EPIs tem dentista. Então, assim, para a gente fazer um resumo, plano de negócio, né, Cíntia? Avaliar a regulamentação, né? Se naquele local, agora nós vamos entrar na parte de localização, toda a regulamentação municipal para abrir uma ILPI, né? Vigilância sanitária, que é complicado, tem várias exigências, né? E a responsabilidade técnica, né? Quem que vai ser o responsável técnico desse... Sim. Tem que ter alguém que seja o responsável técnico. Então, se tu não é da área da saúde, tu vais ter que ter alguém da saúde que seja o responsável técnico. Então, isso são coisas que Isso tu são tem coisas que... técnicas, mas tem aquele todo envolvimento. Claro. Se tu não gosta de pessoas, não abra. Com certeza que não. Mas você que está nos assistindo, você abriria uma LPI? Você sabe Vê se tem alguma pergunta que é aí. Vê se tem alguma pergunta para nós. Você tem alguma pergunta relacionada à LPI? Que é instituição de longa permanência. Você colocaria um familiar teu numa instituição... Do COI. Ele tá a fim de perder nossos parceiros. No início eu até queria abrir uma LPI, mas depois que eu comecei a conviver, eu disse, não, é muito trabalho. É muito trabalho e hoje, assim, é aquilo que nós acabamos de falar aqui, não é impulso, não, é para quem realmente sabe o que está fazendo e se assessorou para fazer bem feito, porque não aceita mais no mercado aquele negócio da casa que tem 6 quartos, cuidei da minha avó, e isso aí já não cola mais no mercado. Bom, próximo bloco eu acho que é muito importante, que às vezes as pessoas não pensam nisso, né, Cíntia? Localização. Então, porque o que a gente percebe muitas vezes assim, tem que estar adaptado, não é esconder o idoso, né? Tem uma frase aqui que a gente separou, e LPI não é esconder o idoso, é interagir. É verdade. Ele vai estar saindo de casa, mas vai para qual local? Tem acessibilidade? É próximo de hospital? É um bairro seguro? Tudo isso tem que contar. Transporte para a família visitar. Para a família, né? Hoje eu percebo muito que os familiares, eles procuram clínicas próximas das suas residências para ficar mais fácil, né? De ir ali. Porque não é tu colocar um familiar dentro de uma instituição não é um abandono. É um cuidado, né? Não é um abandono. Obrigada, Mauro. Olha aí, mexendo onde não deve a criança. Eita, né? Às vezes é um cuidado, né? Que a mais, que vai precisar, que não pôde... essa semana até foi legal que um familiar me perguntou se eu tinha uma indicação de home care para colocar, para cuidar na casa, né? Então eles estão, o filho está muito preocupado com isso, de dar uma atenção que ele não consegue dar, que trabalha o dia inteiro, né? E tem várias opções em Porto Alegre, gente. A gente tem muita parceria de instituições bacanas, tem muitas responsáveis. Então eu acho que se tu pensa em abrir uma LPI, isso tudo
voltando, né? Não é impulso, é planejamento. Olha o melhor lugar, né? O que tu vai fazer com o teu idoso lá? Vai só deixar lá na frente para olhar a televisão? Deixa em casa, então. Claro. Não, sim, então essa questão da localização também tem a questão da viabilidade. Se aquele local que tu tá pensando, ele é viável para a prefeitura, para tu ter alvará, para tu ter todas as certificações que precisa, né? Então, essa questão da localização, às vezes as pessoas não pensam muito nisso, né? Legal, gostei dessa casa bonita e tal, e acham que as pessoas vão ir até aquele residencial. E não é bem assim, né? E às vezes também nós já fomos em residencial que estava com dificuldade de captar clientes, porque na região que eles estavam não era uma região onde as pessoas moravam, era uma região mais de passagem, quer dizer, as pessoas não ficavam muito ali, o transporte público não era acessível, então estavam com dificuldade de desenvolver o projeto. Então, questão localização é importante, né? A gente não consegue ver nenhuma perguntinha aí, Dor? Não tem ainda. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí na live... Manda uma pergunta aí, vamos lá. Uma pergunta que o Mauro tá louco pra responder. Fátima, tu que tá nos assistindo aí, ó. Manda uma pergunta pro teu dentista favorito. Uma frase que a gente pensa assim, né? Que a gente viu, que é legal da gente pensar. Que prédio seguro... prédio bonito não segura uma LPI. Quer dizer, então... É muito além de se ter uma estrutura bonita, um prédio maravilhoso, muito grande, ou tu ter uma estrutura mais simples e o cuidado, a humanização do atendimento, né? Então a gente entra numa questão muito importante aqui, que é a questão de funcionários e gestão de pessoas, né? Isso a gente já conversou com várias pessoas aqui, né? Sim. Especialistas nisso. E todos os residenciais que a gente passa, que a gente visita, tem um detalhezinho aí que complica, né? Que é a questão de tu gerenciar teus funcionários, mobilizar teus funcionários para que eles comprem aquela ideia, para que eles se motivem a fazer aquele cuidado. E muito importante também na gestão de pessoas é tu selecionar a pessoa certa, né? Tu conseguir selecionar a pessoa certa, né? A gestão de pessoas é o calcanhar de Aquiles, eu acho que de qualquer tipo de empresa. Desde a pequena a maior. Sim. E eu aposto muito, e a gente tem conversado muito sobre isso, sobre um treinamento constante, né? Tu coloca a pessoa para trabalhar lá dentro da LPI ou de outro setor, de empresas, e faz o quê? Treina como? Faz o que fazia já na outra. Exatamente. Quer dizer, o funcionário entra fazendo os protocolos que ele já fazia na outra que ele trabalhava. Às vezes é um outro colaborador que treina esse colaborador. E aí já com os vícios que esse colaborador tem. Então é uma escadinha, né? Então eu acho que tem que ter um ambiente de rotatividade alta, a gente percebe isso. Infelizmente, né? Sim. São poucas casas que a gente vê que a rotatividade de funcionários é bem poucas. E eu acho que essas... tem que ter um segredo aí. Aqui já passou vários gestores, né, que falaram sobre isso, sobre o treinamento constante, sobre liderança, sobre tu sentar, tipo, educação positiva, né, que a gente deve fazer com isso. É isso aí, exatamente, mas às vezes né? não é fácil, né? Então, tu salientar a virtude, né, e não focar só no defeito ou na falha da pessoa. E assim, o idoso, né, percebe muito quando é um cuidado de protocolo e quando é afeto. Com certeza. E isso é relatado aos familiares. Então, eu acho que tudo isso faz parte da gestão, né? Do caminhar bem da empresa. Tem que ter o equilíbrio entre o protocolo, entre o afeto, localização, planejamento. Tem que estar tudo alinhado, senão alguma coisa vai dar errada no meio do caminho. E os gestores hoje a gente tem muita informação, né, gente? A gente tem acesso à informação, a gente tem o Sindiospa, que é um parceiro nosso e que a gente faz parte deles. Pô, eles têm um grupo lá de gestores de LPI, quer dizer, tu pode te aproximar desse pessoal, né? Tem agora a Associação das LPIs do Rio Grande do Sul, né? Então, quer dizer, uma outra associação que está se desenvolvendo. Então, tu tem aonde ter informação, tu tem como chegar nas pessoas e te assessorar. Mas realmente até
Hoje eu já vi também que tem até empresas já fazendo gestão para LPI, né? Então, a gente teve aqui o Robson, que tem uma empresa que faz gestão de LPIs, né? Que é a L60+. É, L60+. Então, tem muita coisa legal no mercado. E hoje não tem necessidade de tu ficar batendo cabeça, tentando saber o que tu não sabe, ou que tu não teve a formação. Tu consegue ter esse auxílio de uma maneira muito simples e fácil. Então, eu acho que essa questão de funcionário, gestão, é basicamente treinamento, escolher muito bem, porque às vezes o que acontece, e a gente vê muito, né? O cara não veio trabalhar, ou foi embora, ou te abandonou, ou pediu demissão, e tu tá tucanado, tu precisa de alguém rápido, e aí tu não consegue selecionar aquela pessoa como tu gostaria. E aí depois que a pessoa já tá lá, aí já complica. Sim. Né? Já é mais difícil de tu organizar, de tu colocar teus pontos, se tu não colocou no início, né? Se tu não observou isso no início. Então, a seleção dos teus funcionários, eu acho que é um processo assim que tem que ser com muita calma, com muita eficiência e com muita delicadeza, porque aquela pessoa que tu está contratando é a imagem da tua empresa. Então, ali, tudo que ela fizer vai repercutir no teu trabalho e no resultado do teu trabalho. Então, eu acho que se a gente tem uma dica, a dica é essa, né? Selecionar bem o máximo que tu puder e treinar o máximo que tu puder, mesmo que tu acha que não mereça o treinamento, mas treina, insiste, né? Vai nessa linha que eu acho que vai dar certo. Aqui tem uma pergunta que eu achei bacana, porque a gente fala no mundo de diretrias aqui, de instituições, e quando a gente fala num padrão tipo, alto, as pessoas, é muito caro. Primeira coisa que claro. acham, né? É caro. Aí a pergunta é, vocês que estão no ramo, tem clínicas boas para baixa renda? Tem. Claro que tem. Eu acabei de falar isso, né? Porque eu acho assim, é aquela história de que não é só a fachada que faz o produto. Não é o pacote que faz o produto que tu tá comprando. Então, assim, a gente vai em muitas clínicas simples, com poucos pacientes, pequenas, porque elas entendem que a capacidade que elas têm de gerir aquele negócio é para poucas pessoas. Né? Então, tu chega numa clínica simples, pequena, mas tá abarrotado de gente, tem 50 pessoas naquela clínica, tu já vai sentir que a coisa não vai funcionar direito, entendeu? Então, é muito difícil tu ter uma estrutura com menos funcionários, com poder aquisitivo menor, numa coisa mais simples, e ter muitas pessoas para cuidar. Então, isso também já é um sinal de que a gestão pode estar meio que se atrapalhando. Então, a gente vai em várias residenciais que são muito bem cuidados, porque é a questão da humanização, né, Cíntia? Sim. Quer dizer, na base do negócio é cuidar de um paciente que está debilitado. Então, no fundo de tudo, a gente está cuidando da saúde de alguém. Então, não é só uma questão de dinheiro. Porque tu pode ter todo o dinheiro do mundo, montar a clínica mais linda do mundo, mas se tu não tiver ali um cuidador que está entendendo a função dele, pronto, acabou. Certo? Quantas vezes a gente já viu problemas assim? Então, eu acho que dá sim, dá para se ter um residencial pequeno, de boa qualidade. Eu tive a minha mãe por 10, quase 9 anos por aí, num residencial que era um residencial pequeno, mas era um residencial de extrema qualidade. Quer dizer, as pessoas sabiam o que estavam fazendo, cuidaram da minha mãe até o último dia de vida dela, e foi um cuidado assim que eu não tenho como agradecer. Então, dá para ter sim, tem que só escolher bem. Eu acho que a pergunta, né, é relacionada a colocar, de repente, algum familiar. Eu acho que é isso. Se tem como se encontrar um residencial para as pessoas com mais baixa renda, né? Porque hoje tem um monte de residencial com baixa renda. E eu acho que a primeira coisa que gente, tem mais de 1.000 residenciais em Porto Alegre. Só em Porto Alegre. Se tu não achar um que cabe pra ti, não sei o que vai ser. Se vocês que estão aqui na live, né, ou assistindo esse podcast, estão procurando instituições para colocar os seus familiares, visitem. Claro. Vários. Sabe? Claro. Não visitem um ou dois, visitem vários, até dar o brilhinho nos olhos do claro. médico. E todo residencial gosta
quando as pessoas visitam ele. Mesmo que tu não fique naquele residencial. Eles gostam que tu visite, porque tu vai conhecer o trabalho deles, tu vai falar para outras pessoas. E né? um diferencial muito grande do residencial é a dica de ouro agora. Opa! Dica de ouro. Tu nem tem essa dica, mas vamos acreditar nisso. Eu tenho essa dica. Dica de ouro. Pergunta que vocês devem chegar e falar. Vocês têm serviço odontológico? Ah, eu sabia que ela tinha, tu viu? Ela sempre tem, né, Johnny? Ela tem uma cartinha na mão. Vocês têm serviços odontológicos disponíveis? Gente, se tiver, isso é um diferencial. Muito. É um baita de um diferencial. Mas assim, sem brincadeira. E se for o COI... Não, aí... Tem que ser o COI. Não existe outra opção. Não, mas assim... Mas falando sério. É uma baita de uma diferença, porque a gente vê o quanto a saúde bucal interfere na saúde dos hóspedes de uma clínica. Então, a gente vê o descuido com a saúde bucal, os tanto de problema que pode gerar, né? Sim. A gente já teve uma notícia 2 semanas eu acho que foi... todo mundo repercutiu essa notícia, a gente repostou, sim. Tu fez um vídeo, tá? Pronunciamento. Isso aí. Que, né, lá das larvas na boca do paciente. Deu uma miese, né, num paciente. Enfim, isso é muito constrangedor, tanto para a clínica quanto para a família. Sim, é triste, né? Claro. Mas não é tão incomum. Não é. Infelizmente, não é tão incomum. Não é incomum. Então, a odontologia dentro de uma instituição, ela não deveria ser, como é que eu disse? Uma opção. Uma opção. Não deveria. Com certeza. O médico não é uma opção, né? O médico dentro de uma LPI, ele é obrigatório. Já no Rio de Janeiro já tem, né? Sim. A obrigatoriedade, se eu não me engano, de se ter um dentista responsável. Então já tem vários lugares que já tem isso. É claro que isso gera um custo para a LPI, a gente entende que Peraí. Deixa eu falar. Ó, não gera custo para a LPI. O atendimento, home care odontológico, não gera custo nenhum. Não, mas para é isso que eu falei. Não, tô falando lá no da Rio de Janeiro. LPI. Tá. Lá no Rio de Janeiro, que eles têm que ter um dentista Desculpa. contratado. Cada clínica tem que ter o seu dentista contratado. Tá. Isso gera um custo, né? Isso sim. Mas aqui, o nosso modelo, e é isso que nós vamos conversar um pouquinho agora, né? Claro. Que é o nosso carro-chefe. O nosso modelo de odontologia home care não gera custo para a instituição. Não, você gera só benefício. Benefício, valores, agrega valores, agrega um cuidado a mais. E quando a gente recebe uma negativa de não quero ser parceiro da odontologia, eu fico tão chateada, porque, né, opção, é opcional, claro, né? Claro, lógico. Mas você, gestor que está me ouvindo, por favor... Faz uma parceria com a Cíntia do COI. Vocês aí da live, dão um apoio, dão uma moral aí pra nós. Mas assim, às vezes também o gestor daquela empresa, ele não tá atento a essa questão, né? Então, muitas vezes ele diz, não precisa, quando dá problema eu chamo o dentista e tal. Até que ele precisa chamar alguém e não tem ninguém. Ou que ele chama alguém e não é resolvido o problema e a família se invoca, porque sabe que tem residenciais que já tem os seus dentistas. Então, quer dizer, tu tá num residencial que tu não tem uma parceria com um dentista, já é um problema a mais que tu tem que resolver. Quer dizer, quando a nossa parceria com os residenciais é para que a questão odontologia fique resolvida para eles. Quer dizer, não é para ser mais um problema dentro do residencial. É para ser uma solução para eles. Então, a gente agrega muito valor ao residencial, a gente agrega muito resultado de controle de saúde do paciente, porque hoje eu estava vendo um dado aqui, eu até anotei, que sabe que no Brasil, 1.500 pessoas morrem por engasgo. Certo? Por engasgo, a pessoa morre acima de 80 anos. 1.500 pessoas. Então, tu pensa assim, por que ele engasgou? Certo? Já tem uma questão da disfagia, já tem uma questão da dificuldade de alimentação. É um paciente que já não tem dentes e estão dando uma alimentação que não é condizente com a capacidade de mastigação dele, né? Então, são coisas que o nutricionista, certo? O fono, que não é toda clínica que tem o fono,
né? Tem clínicas que tem clínicas que não tem. Então, o fono trabalha com isso, o dentista trabalha muito com isso. Então, quer dizer, são problemas que a gente vê que é real, pneumonia aspirativa direto, né? Que a gente vê as pessoas e pacientes com doenças periodontais severas em clínica geriátrica. A desnutrição, né? Por falta a falta de alimentação. Mastigatória. Exato. Ali. Ou a desistência de se ter dentes, Exatamente. né? Ainda não tem mais não dente, precisa, deixa. Então, quer dizer, a pessoa evolui, talvez assim, 3, 4 anos involui, né? Na questão de não ter mais os dentes. E daqui a pouco a família opta, ou alguém opta, né? Que às vezes nem é a família, né? A família é orientada por alguém que não precisa mais ter os dentes, né? Então, é complicado essa questão. A enfermeira Bruna, lá da Vila Argento, tá aqui, mandou a querida melhor Bruna. Parceria. Bruna, tu é a nossa parceira. Assim, ó. Muito bom. Muito bom ter parceiros assim, né? Que tem a preocupação. E a Bruna é uma enfermeira que tem realmente uma preocupação muito atenta aos residentes dela, dentro das moradores do residencial. Assim, a gente está sempre fazendo reavaliação, chamando para... Não é só um tratamento curativo, que não é a intenção do COI. A intenção do COI não é aquela doeu, vem aqui no socorre. Não, claro que não. Prevenção. Não, claro que não. E até assim, a odontologia não é um luxo. Exatamente. Não é um luxo na clínica geriátrica. A odontologia, ela é uma prevenção de internações. Quer dizer, tu consegue ter menos internações quando tu tem um controle da saúde pelo médico, do fono, do nutricionista e do dentista, certo? Então a gente não pode pular essa etapa, né? Parece que não funciona. Mas graças a Deus, a gente já está há 4 anos nessa luta. Isso. E a gente tem participado de muitas clínicas já em Porto Alegre. A gente até perdeu as contas, mas são muitas clínicas que fazem parceria com a gente. Então eu acho que a gente está conseguindo dar a nossa mensagem, né, Cíntia? E quando eu gosto muito quando lembro muito, e tu sempre fala isso, que quando a gente montou o COI, era para criar amigos, né? E como a gente criou amigos, assim... muitos. Com gestores, enfermeiros, cuidadores, enfim. E o atendimento domiciliar, ele é tão bacana que esse ano a gente tem agora a real novidade. Sim, agora é. Né? Você que está nos assistindo a live... tu já pensou naquelas pessoas assim, já conhece alguém que trabalha das 7 às 7, não tem condições de ir no consultório, não tem tempo de ir ao consultório, não consegue ir? Nós temos uma novidade para vocês. Agora o COI vai até vocês, né? Muito não bom. Somente para aqueles pacientes que são comprometidos, que não podem sair por mobilidade ou estão numa instituição, mas você que não tem tempo, que trabalha demais. Quer otimizar o seu tempo. Quer otimizar. Porque é muito mais fácil, né? Agendar para você ir na sua casa do que você ir com certeza. Porque que nem no dentista. A gente ia até fazer um corte disso. Agenda comigo, não com a Sabrina. Não, tadinha da Sabrina. Agenda com a Cíntia, do COI. O COI vai até você na sua casa. Tá roubando meus clientes. Essa Mas foi assim, boa. E isso é o que a gente tá trazendo de novidade também, né, doutor Mauro? Esse é o nosso foco para esse ano. Né? É que as pessoas entendam que existe essa opção. Né? Existe e muitas vezes amigos meus assim que eu encontro e a pessoa pensa assim, tô com uma dor de dente, puxa, eu tenho que marcar dentista, mas que dia? Será que ele vai ter horário para mim? Né? Tu tem que se ajustar a agenda eu só posso do dentista. 7 da noite. O dentista 7 da noite tá em casa. Não quer entendeu? Não quer nem me ver sábado de manhã. O cara não quer ir no dentista sábado de manhã. Então, é difícil de tu, muitas vezes, conseguir o atendimento no momento que tu quer. E essa questão do atendimento odontológico home care, que a gente está tentando ampliar agora, é explicar para as pessoas que não precisa, que o nosso serviço não é só para idosos ou instituições. É para qualquer pessoa que queira um atendimento odontológico de qualidade na sua residência, no seu escritório ou onde ela estiver, né? Então, eu acho que isso aí é o nosso foco esse ano e a gente já teve algumas procuras, né? E já estamos fazendo alguns atendimentos e eu acho que é bem legal. Agora nós vamos largar uns vídeos de alguns atendimentos assim que a gente fez, com alguns depoimentos e vai ser bem legal.
Tem uma frase que a gente separou aqui que eu achei legal, que cuidado humanizado não tem endereço fixo. É verdade. Né? Não tem. Então, assim, a gente pode atender. Se tu tá precisando, o COI vai até você. Só nos chamar. Aqui alguém já tá mandando, ó, maravilha, show, agora eu vou fazer meu implante. É isso aí, gente. E olha só como, né? Tem o Dr. Marcelo aí que resolve esse problema rapidinho. Resolve o problema rapidinho. E aqui na live agora, pra quem tá assistindo a live, o Dr. Mauro, no seu consultório ambulante... Nós estaremos itinerante, né? Nessa modalidade a gente vai dar 5 avaliações gratuitas, né? Boa, isso aí. Né? Pra só quem precisar aqui rapidamente, eu quero. Isso aí. A gente faz a avaliação. Ou manda uma mensagem pra nós, no nosso WhatsApp. Mas isso pensando o Johnny já tá ali, ó, pedindo. O Johnny já pega agora ali, o segmento tá resolvido. Então, o COI, ele não vai abrir uma LPI. Não. Mas vai estender, ampliar o atendimento para todo mundo que precisa. É isso né? aí. Que tenha necessidade, que não precisa chegar a sentir dor. Não. Quero fazer uma avaliação, quero fazer uma limpeza, não tenho tempo. Anual, semestral, não tenho tempo. Quero fazer o raio-x do ano, não tenho tempo. A agenda do COI vai até você também. Tá resolvido. Então, voltando agora para acho que o último item, assim, que a gente tinha para falar da nossa questão, né, Cintia? Depois desse marketing todo aí que tu fez. As famílias, né? Sim. Eu acho que esse tópico é muito importante, tá? E até eu anotei um negócio aqui que eu queria falar. Deixa eu já me atrapalhei aqui nas minhas 1000 folhas. Tá? Então, a ambientação com a relação com as famílias, né? O que tu faria para melhorar o teu relacionamento com a família do teu hóspede? Porque, assim, o teu hóspede tá ali, tá bem cuidado, tu tem uma estrutura legal, tu atende ele bem, mas será que as pessoas estão tendo essa noção? Será que a família tá percebendo essa qualidade do teu atendimento, né? Será que a família que tem um hóspede lá no residencial, ela tá entendendo tudo que tu tá fazendo por aquele paciente? Então, eu acho que isso é um detalhe que a gente vê muito, né, Cintia? Até é aquela história, né? Não o que fazer, mas o que não fazer, certo? Então, a gente vê, assim, às vezes, em alguns residenciais, a gente vê que tem essa atenção, o pessoal busca a família, o pessoal tem psicólogo, né? Nós já vimos em alguns residenciais que tem o psicólogo lá para conversar com o familiar quando ele chega, né? Então, eu acho que essa relação é muito importante. E volto a dizer que em todo o ramo de trabalho da saúde, né? Mas com o COI também é assim, a gente precisa ter uma relação com o familiar. Sim, a gente faz isso. A gente faz isso todos os dias, né? Todos os dias. E o Mauro até comenta, né? Vamos colocar outra pessoa para te ajudar. Só que eu gosto tanto da relação de troca do familiar, de entender que às vezes o familiar não pode estar presente todo dia lá, mas a gente tem uma transparência com eles do que foi feito, do que não foi feito, o que pode ser feito, achar o melhor tratamento. E eu acho que as instituições também estão fazendo isso, sabe? Muito. Tem não lembro agora qual a instituição que a gente atende, que tem uma rede bem-estar. Ah, sim. E essa rede bem-estar é bem isso que tu falou. Uhum. Ele acolhe não só o residente, o idoso que tá lá, mas acolhe a família. Exato. Que por vezes mora longe, vai uma vez no mês, fica preocupado. E ele tem esse olhar atento, tem um psicólogo lá para cuidar, tem uma rede de apoio que eu acho que precisa, né? E assim, o mais comum é o WhatsApp, né? A pessoa, eu tenho o WhatsApp do familiar, ele fala direto comigo, papá. Gente, não é só isso. Não. Né? A gente precisa, principalmente no que a gente faz, né? E em tudo, né? Lá no meu consultório, numa loja ou numa empresa, qualquer tipo. Até o Johnny precisa fazer isso pra nós. Entendeu? Tu tem que... Não, Johnny não. Tu tem que criar um vínculo, né? Porque a gente vê assim, tudo que é informação que tu dá pra uma família...
é uma maneira de tu trazer ela para ti, ela se tornar uma aliada tua. Então, quando chega um familiar no residencial e que ele não sabe, que as fraldas não são trocadas de tal e tal hora, ou ele chegou num momento em que naquele momento não trocaram as fraldas, e ele não sabe que existe uma rotina tal dentro daquilo, ele já vai fazer um rolo. Já vai chegar, mas como é que pode? O pai, porque não sei o que. Então a gente vê muitas vezes familiares descontentes com o serviço, e a gente olha assim, mas por que essa pessoa está descontente com esse serviço? Porque esse serviço é maravilhoso. Né? Às vezes é só uma falta de comunicação. Falta de comunicação. Então eu acho assim, diquinha para quem quer abrir uma clínica. Primeiro, transparência. Tudo que acontecer, a primeira pessoa que tem que saber é o familiar. Tanto do bom como do ruim. Sim. Certo? Comunicação ativa. Quer dizer, tu não pode esperar o familiar te procurar. Porque às vezes, né, tu fica meio quieto. Ai, deixa. Deixa estourar. Não tá falando comigo, deixa quieto. Deixa estourar. Certo? Então, não, isso não funciona, gente. Comunicação ativa. Vai atrás, chama, convida para café, faz evento, faz palestras. Né? A gente vai em residenciais que o pessoal faz palestras para os familiares. Faz palestras. Nós fizemos uma palestra já num residencial. Esqueci qual que era. Tu vai falar o nome do residencial? Eu vou colocar. Magnus. No Magnus. A gente fez uma palestra lá no Magnus. Para os residentes. Foi uma festa, foi uma zoeira. Tinha mais de 30 lá. Até eu queria jogar o bingo que nós fizemos. Jogamos bingo. Foi bem legal. Então o pessoal adorou. Então eles têm como rotina isso. Né? Dentro das atividades, ter alguém que venha falar sobre algum assunto. Né? Então, agrega o familiar junto. Então, eu acho que isso é muito importante, a relação com a família. Então, eu acho que se fosse uma dica, seria essa, tá? Então, familiar bem informado, família mal informada é crise, né? Eu acho que esse seria, assim, a questão da odontologia, que a gente já conversou bastante, né? Essa questão da família é legal, assim, o acolhimento da família. Eu lembro de o telefone do COI, ele fica 24 horas comigo. E isso... Não quer dizer que tu atende sempre, né? Se for tu, não. Se for Mauro ligando, entendi. eu atendo. Se for Mauro e Vanusa, tu não atende, né? Não, a Vanusa eu atendo. Mauro ligando, dependendo do horário. Tchau pra ti. Tchau pra ti. Mas assim, teve um Natal que um familiar me ligou. A paciente tava com dor, é que nem o carnaval, né? Cara, ninguém sentiu nada antes do carnaval. No carnaval... O carnaval foi direto. E eu lembro que isso já faz uns 2 anos. Gente, eu estava na beira da praia, assim, mas fiquei 45 minutos com a familiar. No telefone. Porque ela tinha necessidade de... Conversar, né? De conversar, porque ela recém tinha colocado o familiar dentro da instituição. Então, ali gerou um motivo. Eu escovava os dentes da minha mãe em casa. Não sei o que aconteceu. Né? Ela estava se sentindo culpada pela dor que a mãe estava se sentindo. Aí é aquela questão, né? Aí entra o acolhimento, né? De saber ouvir o familiar. Sim. Dito isso, eu reforço. Cada vez que a gente fala muito sobre a instituição, eu admiro muito os gestores das instituições LPIs. Sim. Um dia me passou uma loucura na cabeça de abrir. Até eu falei pra minha irmã, vamos abrir uma LPI junto? Né? Porque eu achei que era fácil abrir uma LPI. Mas é que muita gente acha que é fácil, né? Mas não é bem. Não é. Então, admiro muito o gestor que consegue o equilíbrio do protocolo técnico com o protocolo de afetividade, família, humanizar. E tem muita clínica boa, gente. Não é mais depósito de velho, não é mais asilo. Claro, assim como tem muita clínica ruim, né? Sim. A primeira coisa que tem que se olhar é se tem um alvará. Pesquisar, né? Alvará, pesquisar, visitar. Isso aí. E reforço, tem que ser parceiro do COI. Aqui vem uma pergunta legal, ó. Esse serviço será extensivo a empresas em atendimento? Delivery, ele colocou. Não, é delivery. Esse aqui é um atendimento delivery. Olha que legal, atendimento Mauro Delivery. Só que daí eu vou de moto eu já tenho, é só aí daí. Vou adesivar minha moto. COI Delivery. COI Delivery, isso aí. O que o senhor deseja hoje? Uma restauração, uma limpeza? Uma limpeza, o quê? Uma estação de dente? A gente pode fazer rodízio. É verdade. Sim,
é extensivo, sim, às empresas, Sim, tá? sim. A gente tem um clube, né, de benefícios que é Eu iria falar isso plano agora. bem legal que a gente tem, né? Que a gente tá também tirando do forninho. O clube de benefícios era só para atendimento físico, né? Não domiciliar. Mas agora a gente também tá estendendo para empresas, mas tá né? recém Tá saindo começando. do forninho, né? Então, se Vamos você fazer uma quiser live mais, falando sobre vamos isso. fazer uma live sobre isso. E aí, mas é extensivo à empresa, sim. A gente vai até vocês na empresa, lá na empresa atender vocês. Vamos fazer um resumão? Faz Pra um gente resumão aí, encerrar então. agora a nossa história. Primeira questão que a gente conversou hoje aqui, né? É que a gente não vai Porque abrir... ficou confuso, né? Nós não gente? vamos abrir uma LPI, tá, gente? Nosso Não, negócio é não, odontologia, tá? Odonto. Segunda questão é não abrir nada por impulso, planejamento, organização, viabilidade, contabilidade, administrativo, antes de qualquer coisa, gente. Segunda coisa que a gente falou foi localização. Sim. Pensar na localização, transporte público, próximo aos hospitais e todas essas questões que a gente conversou. Terceiro item, muito importante e fundamental, funcionário, gestão de pessoas, tentar se qualificar, tem MBA sobre isso, tem cursos rápidos, tem curso no YouTube, tem um monte de gente, tem empresa como a 60 Mais que pode, né, a Elo, que pode te ajudar nesse processo. Então tem muita coisa legal. O quarto seria a relação com a família. Eu acho que é uma dica importante. Relação com a família é muito importante. Sim. Estreitar isso, chamar o familiar para ser teu amigo. O quinto, que não é o quinto, que seria o nosso primeiro, que é a odontologia, né, gente? Muito importante a odontologia. A gente inverteu a pirâmide. É, muito importante a odontologia, ter esse serviço, teu fono, teu nutri, ter todos esses parceiros que vão te ajudar. É uma ferramenta para te manter a saúde da pessoa, tá? Que tu cuida, né? E, infelizmente, eles vão encerrar. Né, Cíntia? Então, assim, não vamos abrir uma EPI. Não, A gente, não vamos. por enquanto, a gente prefere ajudar a melhorar as que já existem, né? Dando um fazer serviço, mais parcerias, né? um serviço qualificado, humanizado. Isso aí. Quem conhece o COI sabe, né, que nós trabalhamos aí com muita responsabilidade. Eu vou pedir para vocês nos seguirem no Instagram. Segue no YouTube, o nosso podcast, lá. Por né? favor, se inscreva no canal, gente. Eu percebo que muita gente aqui tá em algum lugar desse vídeo. Está o linkzinho ali para se inscrever. Eu vejo que muita gente assiste, mas não se inscreve. Então vai lá, compartilha o dá vídeo, uma moralzinha dá uma moral pra gente, nos segue ajuda, a gente, né? ativa o Aí, sininho. ativa o sininho, né? Aqui, ó, se inscreva aqui, ativa o sininho para informações, né? É um podcast diversificado. A gente não fala só de odontologia, a gente fala de gestão, a gente fala de música, coach, espiritualidade. Já conversamos de tudo. Já conversamos de tudo. E eu ficaria muito feliz se você me dar uma moral. Então, você que está assistindo a live, já corre lá agora e se inscreva no canal, ativa o sininho. E a ideia do COI Delivery vai pegar, hein? COI Delivery, vai ser top. Valeu, Geisa. E, gente, vamos compartilhar, né? Vamos mandar o nosso contato para outros amigos, vamos compartilhar no WhatsApp. A gente vai agora começar, vamos tentar manter, assim, quando a gente gravar os nossos episódios do Podcoi, a gente vai tentar abrir uma live junto pra gente cada vez conseguir ter um resultado melhor, né? E é isso aí. Tenha paciência com a gente tá começando, Estamos começando, mas isso é um processo, a gente é isso bebê. É legal. Informa pra todo mundo aí, então, que o COI vai até quem precisa, né? Quem não tem horário, enfim, criança, adulto, idoso. E quem quiser, olha só, as empresas que estão nos olhando. Isso Dom é legal. Bordoni, eu sei que tu está me olhando aí, nos assistindo. Seja o nosso patrocinador. O Cicobi já tá nos dando uma moral aqui, né? O Cicobi Cicobi já tá dando uma ajudinha pra nós. Quer descobrir como pode ser nosso patrocinador? Me chama ali que eu te respondo, me chama no direct, me chama no telefone. Mas nos ajude aí a dar uma moralzinha no nosso podcast. A gente pode divulgar a empresa de vocês aqui na nossa telona, né? Isso mesmo. E vamos indo. Gente, obrigado. Valeu pelo tempo de vocês. Espero que a gente tenha ajudado
né? E passe esse vídeo para alguém que você conheça que está pensando em abrir uma LPI ou não. se associar em alguém, né? Com alguém, né? E quem precisa de odontologia domiciliar, só nos chamar. Principalmente. Um abraço para vocês, obrigado de coração por todo mundo que tá assistindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Obrigado por apoiar essa ideia Boa. do Podcoy, onde a idade É só um número.